Eu tenho a satisfação de passar a palavra ao professor Dr. Marco Aurélio Nogueira, que ministrará a aula inaugural dos cursos de especialização em Administração Legislativa e em Ciências Políticas, Sociedade e Governo. Com a palavra, o professor Marco Aurélio. Marco Aurélio Nogueira, bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, USP. Pós-doutor pela Universidade de Roma e livre docente pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Atualmente é professor titular e diretor do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp. É ainda conferencista, tradutor, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e articulista do jornal O Estado de São Paulo. Bom, muito boa noite a todos. É enorme o meu prazer de estar aqui, podendo participar da inauguração, da abertura desses cursos. E na pessoa do professor Teodoro, eu agradeço ao convite que a Universidade do Parlamento me fez para poder participar desse evento, esperando poder contribuir de alguma maneira para o início dos cursos, que sem dúvida nenhuma são de extrema relevância, e eu espero poder explicar por que eu acho que eles são de tanta relevância assim, na palestra que eu vou fazer na sequência. Eu começaria, então, dizendo o seguinte, que eu acho que, sem querer repetir as belas palavras do presidente da nossa mesa, professor Teodoro, que nós passamos a viver numa época que nos obriga à educação permanente. Não tanto porque nós sejamos particularmente amantes do conhecimento, mas simplesmente porque o mundo ficou difícil demais de ser entendido. Sozinho, as dificuldades aumentam muito. Sem treino, sem treinamento, sem exercício intelectual, elas aumentam também. E as escolas, mesmo no sentido lato, como é a da Universidade do Parlamento, elas, de certa maneira, nos ajudam a superar tanto o isolamento como a falta de exercício intelectual permanente. O mundo ficou difícil, não só porque ele se tornou mais complexo, né, maior e está muito mais ao alcance dos nossos olhos, mas também porque ele nos alimenta e até certo ponto nos sufoca de informações incessantes. E nós não sabemos mais o que fazer com as informações. Nós hoje temos tantas informações que o maior risco que nós corremos é de perder o conhecimento. Ou seja, de ter informações, mas não ter o conhecimento. De não ter nem o conhecimento e, quem sabe, não ter também mais a sabedoria, que é algo ainda mais valioso do que o conhecimento. Então, o mínimo que nós temos que fazer hoje, nós, crianças, adolescentes e adultos, é estar permanentemente conectados em sistemas que nos ajudem a fazer a leitura e a tradução das informações, que nos habilitem a fazer essa abordagem das informações, para pelo menos nós tentarmos não sermos acossados pelas informações e podemos ter o controle sobre elas. Eu achei interessante começar por aí, porque eu tenho para mim que o nosso maior desafio, o nosso, de todas as pessoas que vivem no século XXI, nessa segunda década do século XXI, é o desafio de tentar colocar alguma ordem no caos informacional em que a gente vive. As informações, elas são, inegavelmente, um patrimônio. Nenhuma pessoa pode dispensar informações ou achar que elas não têm valor. Elas têm muito valor. E não é à toa que uma das grandes conquistas da humanidade,
uma conquista democrática da humanidade, foi a da liberdade de circulação de informações, a liberdade de acesso à informação. Esse é um patrimônio. Agora, a partir de um determinado ponto, quando o volume de informações ultrapassa o patamar do razoável, as informações podem também se converter não propriamente numa solução, mas num problema. E esse é um problema que nós temos hoje. Uma forma muito clara de responder a esse problema, não sei com que dose de êxito, é através, por exemplo, daquela prática que muitas organizações fazem de constituir os gerentes de informação. Pessoas que são, pela organização, responsabilizadas por um certo tipo de ação dedicada a organizar as informações, de selecionar as informações. Uma coisa, por exemplo, que também vai na mesma direção, é o esforço que as escolas, digamos, as escolas fundamentais fazem para ensinar os garotos, as garotas, as crianças, a acessar informações, a descobrir informações. Porque as crianças que estão vindo aí, os nossos filhos, ou netos, ou bisnetos, depende da nossa geração, eu só tenho filhos porque eu sou evidentemente muito jovem, né? Ou pelo menos mais jovens que vocês, né? É de ensinar as crianças a fazer do Google não um oráculo, não a resposta garantida e segura para todas as questões, mas uma ferramenta, um recurso, que não vá competir com uma série de outros conhecimentos que não se adquirem dentro do Google, ou a partir do Google, que tem a ver com muitas outras coisas que estão espalhadas, digamos assim, pela experiência social, pela experiência existencial de cada um de nós e de toda a coletividade. Então, eu digo isso para manifestar, assim, o meu contentamento de poder participar disso. Eu acredito sinceramente nisso que eu falei, e naquilo que estiver assim ao meu alcance, eu estarei sempre participando, aceitando os convites para participar de iniciativas como essa, que eu reputo da maior importância desse ponto de vista, e não só desse ponto de vista, porque nós estamos falando de uma iniciativa que está sendo sedimentada dentro do Poder Legislativo. E eu, ao falar isso, gostaria de destacar a ideia de Poder Legislativo e de refletir um pouco sobre essa figura, né? Que é uma figura, como imagino que aqui no Ceará seja idêntico ao que acontece em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é uma figura, o Poder Legislativo, muito mal compreendida pela população, muito mal vista pela população e, até certo ponto, demonizada. Como se o Poder Legislativo, em vez de centro do processo de decisão democrática, fosse a casa do diabo, de onde só saíssem problemas para a sociedade. Então, o Poder Legislativo, ele vive hoje no nosso mundo cercado por alguns paradoxos, que talvez a gente deva reter, a gente deva destacar. Um paradoxo é o paradoxo dele ser um poder mal compreendido e mal visto pela população e, ao mesmo tempo, de ser um poder indispensável para o bom funcionamento do Estado democrático. Ou seja, o tamanho das nossas sociedades e a própria complexidade delas impossibilita, impede que o Poder Legislativo seja sumariamente descartado. E se nós falamos em Poder Legislativo, nós falamos essencialmente em duas coisas, em duas categorias de pessoas. Uma, a dos parlamentares. A outra, a dos cidadãos, na sua figura de eleitores ou não. Os cidadãos e os parlamentares são aquilo que alimenta o Poder Legislativo. Aquilo que depende do Poder Legislativo, que, por sua vez, é central na vida das sociedades democráticas, particularmente das sociedades democráticas complexas, como são as sociedades do nosso tempo e como é, particularmente, a sociedade brasileira.
Então, esse é o grande paradoxo. Nós teríamos que, evidentemente, vocês farão isso nos cursos que terão, particularmente nesse Ciências Políticas, Estado, Sociedade e Governo, não é isso? Acho que é isso, que acredito vai se dedicar intensivamente a acumular reflexões a respeito desse problema. Nós teríamos que fazer algumas perguntas para saber por que é que esse paradoxo se implantou entre nós, por que ele cresceu e por que não há no horizonte de curto prazo nenhuma perspectiva de que esse paradoxo venha a ser dissolvido. Eu acho que uma parte do que eu vou fazer aqui é tentar jogar alguns elementos para que cada um de vocês, ao longo dos cursos, ao longo da vida, eu não estou querendo ser pretensioso, também não acho que eu vá falar grandes pérolas aqui, possam organizar uma agenda de reflexão sobre isso. Coisa que eu acho importante, no mínimo porque vocês são servidores do Legislativo. E aquilo que a população fala contra o Poder Legislativo, de alguma maneira reverbera na vida e na imagem de vocês, de modo geral. Eu estou falando em tese, de uma maneira geral. Não estou levantando nenhuma hipótese de que o Poder Legislativo cearense está sendo atacado pela opinião pública. Eu não sei, não conheço, mas essa parece ser uma tendência do mundo. As ruas hoje parecem ter mais poder de sedução do que as urnas. É uma metáfora. Quer dizer, parece que o cidadão típico da nossa época dá mais importância à sua própria participação nos diferentes espaços da vida do que a representação política, do que a eleição de pessoas que irão representá-lo em determinados fóruns de tomada de decisão coletiva, como são as assembleias, os parlamentos do mundo moderno, do mundo atual. Fóruns onde se tomam decisões de interesse coletivo. Nós todos sabemos que, apesar dos parlamentos serem isso, nem sempre eles são isso. Nem sempre eles funcionam assim. E muitas vezes, também como tendência na história do mundo, os parlamentos acabam por se tornar casas de troca de favores. Casas onde problemas particulares, problemas pessoais, problemas grupais, são mais relevantes do que os problemas da coletividade. Essa parece ser, aliás, uma marca de uma tendência que tem crescido nos últimos anos, nas últimas décadas. Muito provavelmente, no início da história dos parlamentos modernos, o parlamento moderno começou na Idade Média na Inglaterra, mas ele só ganhou, de fato, centralidade nos sistemas políticos modernos a partir do século XVIII e particularmente do século XIX. Do século XIX para cá, pensando esses 200 anos em termos de décadas, as décadas foram fazendo com que os parlamentos perdessem progressivamente a capacidade inquestionável de produzir decisões coletivas e fossem assumindo progressivamente uma certa tendência, uma certa característica de privilegiar as decisões de caráter grupal ou mesmo de caráter pessoal. A ciência política costuma usar um conceito para se referir a esse processo, que é o conceito de corporativismo. Ou seja, grupos organizados da sociedade adquiriram ao longo do tempo poder suficiente para interferir de modo decisivo na formatação das agendas parlamentares. E mesmo, não só das agendas, dos procedimentos, dos regimentos parlamentares, do modo de funcionamento dos parlamentos. Isso é uma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, na França, na Noruega, no Egito e onde quer que a gente pense. É uma característica que indica uma forma de reorganização da experiência coletiva dos humanos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pego esses 200 anos de história
do parlamento como figura central do Estado democrático, e olho, em vez de olhar para o parlamento, olho para a sociedade, eu posso ver a sociedade se organizando de modo cada vez mais diferenciado e fragmentado. Né? Quase como uma linha evolutiva. A sociedade vai ficando cada vez mais diversificada, diferenciada, maior número de grupos, e com grupos cada vez mais fragmentados. São pedacinhos de agregações que caracterizam hoje, por exemplo, a nossa experiência coletiva. Tanto que hoje, muitas vezes, nós falamos com muito mais propriedade de tribos do que de grupos ou classes sociais. Os nossos filhos, por exemplo, eles são membros de tribos. São pequenos grupos, pequenas agregações que mudam rapidamente de configuração, que são instáveis, que não necessariamente acompanham a vida das crianças por uma longa etapa, como eram, por exemplo, os grupos de amizade quando eu era criança. Não faz tanto tempo assim, do ponto de vista histórico, digamos, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. As crianças faziam amigos com os quais elas entravam na vida adulta. Eram amigos que refletiam um padrão muito coeso de relacionamento social e, portanto, também muito estreito de relacionamento social. Conheciam-se poucas pessoas, mas se conheciam, esse conhecimento era profundo. Hoje é o contrário. Nós conhecemos as crianças e nós mesmos, né, conhecemos muitas pessoas, mas o conhecimento é superficial. Às vezes, e eu não estou falando nenhuma coisa de ficção científica, nós temos um círculo de amizades composto por amigos virtuais, que nós nunca vimos e nunca veremos. E que, apesar disso, podem ser considerados nossos amigos. Muitas vezes, nós podemos admitir a ideia de que, muitas vezes, esses amigos virtuais são aqueles velhos confidentes que nós encontrávamos nos vizinhos, nos amigos de escola, nos amigos de igreja, nos amigos da vida comunitária normal. Né? Hoje, muitas pessoas querem ter amigos virtuais para poder escapar de um certo tipo de dificuldade que o plano das relações pessoais está impondo à vida de cada um. Eu não vou fazer um discurso sobre isso, que seria muito complexo, só se um dia a universidade me trouxer aqui para dar um pequeno curso sobre isso, eu dou. Aí tem que fazer muito movimento. Mas a ideia, pegando isso, quer dizer, esse pequeno exemplo que eu estou dando, de uma coisa que está no plano da vida cotidiana, da vida cotidiana que nós levamos hoje, é uma espécie de ponta de um iceberg. Se nós olharmos bem para esse fato, nós descobrimos o mundo que nós vivemos. Que é um mundo, eu posso usar várias expressões, conectado, mas marcado por uma profunda individualidade, por um certo tipo de solidão extremamente perigosa para a convivência saudável dos humanos. É um paradoxo. Como é que pode existir um mundo hiperconectado, tudo ligado com tudo o tempo todo, e as pessoas se sentirem solitárias, isoladas, e precisarem de amigos virtuais para tentarem ser felizes? Eu estou, evidentemente, exagerando, e não estou me referindo a nenhum grupo ou sociedade em particular. É uma tendência. Né? E nós temos inúmeros exemplos disso. Por que é, se a gente quiser insistir, por que é, por exemplo, que cresceu tanto a literatura de autoajuda? Por que as pessoas leem autoajuda? Não vou entrar no mérito do valor literário da autoajuda. Não sou capaz de fazer essa avaliação, a não ser de uma maneira muito superficial. Mas literatura de autoajuda, livros de autoajuda, são aqueles que mais vendem no mundo. Eu também não vou dizer do mundo, mas seguramente no Brasil é o que mais vende. Por quê?
Vejam que curioso. A segunda linha de livros que mais vendem, são livros de gestão. Gestão e autoajuda. Administração e autoajuda. O que isso reflete? Essa produção, né? Esse consumo, até certo ponto, voraz, ávido, de autoajuda e de livros de administração. Às vezes tem até o terceiro tipo, que é livro de autoajuda aplicado à administração. Certo? Por exemplo, tipo Pai Rico, Filho Rico. Casais que enriquecem juntos são felizes. Sei lá, tem vários títulos desse tipo que indicam que há um buraco na nossa formação que está sendo preenchido por esses escritores, por esses intelectuais da autoajuda aplicada ou não à administração. Mas está indicando também que esse buraco é um buraco que está dificultando a nossa capacidade de administrar o nosso meio ambiente próximo, a nossa vida. Se eu preciso de autoajuda para me governar, eu estou em maus lençóis, como nós falamos lá embaixo. Vocês conhecem essa expressão, estou em maus lençóis? Eu sempre gosto de perguntar, porque é uma expressão meio antiga, né? E, de repente, o Ceará está tão na frente que eu ainda estou falando do século passado, né? Já não faz mais parte do dialeto de hoje. Né? Quer dizer, não é razoável, a não ser que aquilo que nos cerca é muito complicado e a nossa usina de ideias está meio avariada. E nós podemos ter pilhas de diplomas de pós-graduação, de especialização, etc., e ter a usina de ideias avariada. Não há nenhuma contradição nisso. O fato de uma pessoa vir aqui, dizer que o professor titular, não quer dizer absolutamente nada. Ele pode ser medíocre como qualquer pessoa que não tem título nenhum. Né? E a cabeça pode estar sofrendo, com dificuldade de gerenciar a vida cotidiana. Né? E se nós juntamos isso com a solidão virtual, com a necessidade permanente de manuseio e organização de informações, eu acho que nós temos um quadro. Pode não ser completo, seguramente não é completo. Pode não ser convincente para muita gente. Mas, mesmo que não seja convincente, eu acho que ele ilustra um pouco o mundo que a gente vive. Né? Bom, aí vocês podem me perguntar, e o que isso tem a ver com o poder legislativo? Né? O que isso tem a ver com a vida que a gente está levando no que diz respeito ao poder legislativo? E eu poderia dizer assim, tem tudo a ver. Porque uma comunidade de pessoas que vive dessa maneira tem muitos motivos para entrar em atrito com um poder organizado como é o poder legislativo. O que o poder legislativo faz? Para ver se eu consigo esclarecer direito o que eu estou querendo dizer. Qualquer poder legislativo é uma casa de negociação. Legislar, né, ou parlamentar, para ser mais rigoroso com a origem da palavra, é falar com o intuito de persuadir quem ouve. Né? É um ato deliberado de sedução. Falando assim fica até mais bonito, eu acho, né? Seduzir. Né? O parlamentar é um verbo que diz respeito a isso, ao parlare, ao falar para convencer alguém de alguma coisa. E como num parlamento todos falam, todos estão querendo convencer a todos o tempo todo. Portanto, institui-se nos parlamentos uma dinâmica de negociação. A negociação é uma atividade inevitavelmente lenta e cheia de subterfúgios. Ela não é transparente. Aliás, a política não é transparente. A política é uma obra de arte, quando bem feita, de simulações e dissimulações.
Os políticos têm 1000 faces, ainda que sejam coerentes, fiéis a determinadas coisas, eles se comportam em ambientes que exigem esse permanente exercício de simulação e dissimulação. A negociação política é isso. Aí vocês peguem o espírito da negociação, a lógica da negociação, e a aproximem da lógica da vida, dessa vida que eu estava me referindo. Hiperconectada, cheia de informações, muito rápida, a um ponto em que as pessoas do século XXI estão perdendo a paciência com a espera. Nós não temos mais paciência para esperar. Deixou de ser razoável nós fazermos filas. Ainda fazemos, mas nós não aceitamos. E quase sempre atribuímos as filas a um problema da burocracia. São os burocratas. Às vezes não são os burocratas. Fila na justiça, por exemplo, é uma questão de justiça. Às vezes eu não posso deliberar sobre a vida e a morte de alguém com rapidez, sob pena de errar. Então, a justiça é lenta. A negociação política é lenta. E a nossa vida é rápida. Rápida demais. Tão rápida que nós perdemos o controle sobre ela. Traço marcante da vida moderna no século XXI. É uma vida fora de controle. É fora de controle, por exemplo, porque nós não sabemos em que mundo nós vamos acordar amanhã. Pode ser um mundo em que o Osama Bin Laden ressuscita. Pode ser um mundo de crise financeira que irrompe silenciosamente e com uma velocidade e uma contundência de um tsunami. Como foi em 2008. Um belo dia as pessoas acordaram e o mundo estava de ponta cabeça. O mundo seguiu em frente. Houve uma espécie de ajuste e as coisas puderam ser retomadas. Mas esse mundo, o mundo da economia, é um mundo inteiramente fora de controle. Nós não sabemos nem se o sabonete que nós usamos hoje vai estar à disposição amanhã, ou se ele não vai estar sendo substituído por outro. É rápido também no que diz respeito às informações sobre os produtos. Quem, por exemplo, pode dizer hoje se a gema do ovo faz bem ou faz mal para o colesterol? Ninguém. Porque ontem fazia mal. Hoje passou a fazer bem, desde que não ultrapasse 5 gemas por semana. Mas seria igual a tomar gema na veia, né? Mais do que 5 por semana. Tomassem banhos de ovos. É muito. Sei lá se é muito. Sei que é muito bom. Eu lembrei do ovo porque é uma coisa assim, tem muita discussão. Muitas apostas, muitas expectativas, é tudo muito rápido. Então, essa rapidez e esse acumulado de informações contrasta com a lentidão dos sistemas, do sistema político, do sistema judiciário, do sistema educacional. A escola também é uma vítima desse processo. Quem tem condições de botar a mão no fogo pela escola que existe hoje? Pública ou particular? Ninguém. Quer dizer, não sei se ninguém. Também não é um escândalo total, mas nós temos, o que eu estou querendo dizer é que nós temos muitas dúvidas sobre a escola. Os professores têm muitas dúvidas, não os da Universidade do Parlamento. Esses são uma pedra de certeza, um bloco maciço de segurança e certeza. Mas os professores da escola fundamental, da escola média, da universidade. Eu sou professor universitário há 36 anos. Antes eu ensinava sem culpa. Hoje eu ensino com culpa. Qual é a minha culpa, por exemplo? Mas será que eu posso dar aula falando, 4 horas seguidas falando, para esses meninos que vivem plugados em sistemas de audiovisual ultradinâmicos? Será que é justo eu fazer isso? Será que eu preciso fazer isso? Será que não seria minha obrigação mudar a minha pedagogia?
me tornar também eu um professor eletrônico? Usar mais, ou seja, né? Então, tem muita coisa. E tem coisa do ponto de vista substantivo. Será que os conteúdos que eu estou ensinando, incluindo nos meus cursos, são os mais adequados? Será que eles fazem sentido para esses garotos que estão entrando na universidade ou que estão no ensino médio? Tanto faz. Né? E essas dúvidas, elas são uma espécie de constatação de uma dificuldade do sistema, e no caso do sistema escolar, de responder a essa sociedade que está se reformulando, se reorganizando e alterando o seu modo de vida. Um outro traço, e com isso eu fecho a minha tentativa de explicar por que o parlamento saiu de foco da cidadania moderna. Um outro elemento é assim, a experiência humana, falando de modo genérico, sempre foi uma experiência territorial, localizada, e de âmbito estreito, de distância curta. Viveu-se durante 80%, 90% da experiência humana, viveu-se em pequenos territórios, praticamente isolados dos demais territórios. Pouquíssimas pessoas passavam de um território ou de um município a outro, de uma sociedade a outro, de um estado a outro. Né? A enorme maioria vivia sempre no mesmo lugar, parado. Parado, como se tivesse parado no tempo. O que significava uma experiência cultural restrita, de pouca amplitude, pobre. Né? Não se tinha muita noção dos outros. Os outros eram, na melhor das hipóteses, aqueles outros que não eram da nossa família, da nossa casa, ou da casa dos nossos pais. Eram ali os vizinhos. Mas não tinha, assim, os outros do outro lado do mundo. Essa experiência territorializada, fixa, que em certo ponto da história se tornou a experiência nacional dos povos, né, ela acabou, ou está acabando. Nós não estamos mais vivendo de modo territorializado, presos em territórios. Tanto porque nós temos muito mais contato com viajantes, e nós mesmos viajamos mais, como porque nós estamos vendo o mundo através da televisão e da internet. Nós sentimos o mundo. Sentimos o perfume do mundo. Podemos olhar nos olhos dos esquimós, dos beduínos. Coisa que antes a gente não olhava, não podia. A gente, no máximo, lia em alguns livros de história. Hoje não, hoje a gente só falta pegar. Daqui a pouco inventarão uma forma de nós entrarmos pela internet e abraçarmos o nosso amigo virtual. Isso mudou a escala em que se vive. Acontece que os sistemas não acompanharam essa mudança. Essa mudança se deu no plano dos mercados, das empresas que se multinacionalizaram. Hoje são quase todas multinacionais ou transnacionais. No plano da experiência das pessoas, se não todas, de uma grande parte, e cada vez essa parte aumenta mais. É muito rápida a entrada das pessoas nessa dimensão, muito rápida. O número de computadores, por exemplo, cresce em escala importantíssima no Brasil. Cada vez tem mais gente conectada, usando o computador, comprando o computador, tendo redes de computadores na sua própria casa, além do fenômeno das LAN houses, como nós estávamos conversando ali fora, que conecta as pessoas e tira as pessoas dos seus territórios. Só que os territórios, eles continuam sendo o chão dos sistemas. Escola, justiça, legislativo, são sistemas aprisionados aos territórios.
E essa situação cria uma disjunção, um atrito. Os sistemas são territorializados e a vida é mundial. A vida é mundializada, é globalizada. Ainda não tem uma dinâmica global no parlamento brasileiro. Certo? Mas a vida do cidadão brasileiro é cada vez mais global. Isso cria, não sei se vocês entendem, um ruído, um atrito. É como se eu dissesse assim, a nossa, a dos cidadãos, a agenda dos cidadãos é modelada pelo mundo global. A agenda política pelo mundo nacional. É uma forma de pensar. Nós podemos complicar isso lembrando uma outra forma que é tradicional. A dinâmica do parlamento é muito fortemente cortada, condicionada pelas disputas de poder. A dinâmica dos cidadãos é fortemente organizada, não propriamente por uma disputa, mas por uma postulação de direitos e de formas de resolver problemas existenciais. Eu não sei se vocês percebem que nós temos aí dois focos que podem perfeitamente estar em colisão. Eu quero resolver os meus problemas, ao passo que os políticos querem resolver os problemas do poder. Sempre foi assim e, do meu ponto de vista, sempre será assim. A questão que nos cabe resolver, pelo menos no plano da reflexão, é a questão de saber como é que nós podemos imaginar formas de atenuação dessa distância, dessa distância entre esses dois focos. Como, falando de outra maneira, como é que nós podemos fazer a força dos cidadãos se tornar suficiente para enquadrar a dinâmica da vida parlamentar, sem roubar as características da dinâmica da vida parlamentar. Como aproximar? Eu, uma vez, num dos livros que eu escrevi, eu usei uma figura que eu acho que continua sendo interessante para a gente pensar essa coisa. E quando eu falo essa coisa, eu estou me valendo de uma frase filosófica. Não é essa coisa, né? É essa coisa, esse objeto, isso que eu estou refletindo. Que é assim, quando nós pensamos em política, nós pensamos essencialmente em duas formas típicas de ação. Uma é a ação dos políticos, é a política dos políticos, que é muito particular deles. E eu falo aqui com absoluta tranquilidade, mesmo estando na presença de vários políticos profissionais. Porque eu não estou dizendo que ela é nem melhor nem pior. Estou dizendo que ela é específica deles. É um modo de fazer política que é dos políticos, que tem a ver com poder acima de tudo. O poder. Poder, controle de recursos. É poder. Não é só disputa do governo. É disputa pelo controle das decisões, dos recursos, investimento, pessoas, políticas, recursos técnicos, recursos intelectuais e assim por diante. Né? Então, os políticos existem para fazer política olhando para isso. Os melhores deles, e eu não tenho por que duvidar que a maioria é composta de melhores, fazem isso e, com o canto dos olhos, olham também para a sociedade e dialogam com aqueles que eles estão representando. Né? Mas eles não olham só para a sociedade. Eles olham para a sociedade e para as suas necessidades enquanto políticos. Há uma eleição daqui a tanto tempo. Eu tenho que me preparar para ela. Eu não posso, não tenho o direito, como político, de banalizar as competições eleitorais, de não me preparar adequadamente para elas. Podemos atravessar a noite aqui discutindo o que é me preparar adequadamente para uma disputa eleitoral.
certo? Aí tem portas várias para serem abertas, né? Mas, de alguma maneira, isso é. No caso da política feita pelos cidadãos, essa dimensão não existe. Quer dizer, não é que não existe. Ela pode existir, mas ela está invertido em relação à postura do político. O cidadão, ele faz política para postular direitos e tentar melhorar a sua vida e a vida dos seus, se for o caso da vida da coletividade, né? Pelo cantinho dos olhos, ele privilegia o poder. Mas ele não precisa do poder para fazer a sua ação produzir efeitos, né? Hoje tem uma frase que muitos movimentos, tipo de sociedade civil, ONGs, etc., usa, que é, como é que é? Fazer política sem tomar o poder. Né? Quer dizer, há uma certa expectativa por parte do cidadão de que ele pode fazer a sua política, ou seja, lutar pelos seus interesses, tentar melhorar a vida da sua coletividade, sem precisar do poder. O quanto isso é verdade ou não, eu não sei. Mas o fato é que o cidadão, ele carrega no peito valores que não necessariamente o político carrega. Há um atrito. É aquilo que na filosofia muitas vezes a gente discute no plano da ética. A ética do político não tem a ver com a ética do homem comum, do homem e da mulher comum. O político está autorizado pela sua ética a fazer coisas que nós, na nossa vida cotidiana, não faríamos. E que, se soubermos que estão sendo feitas, nos horrorizaremos, condenaremos. Isso vem de Maquiavel, de certa maneira. Um grande filósofo do século XV, século XVI, que escreveu O Príncipe, um livro que todo mundo já ouviu falar e muitos já leram. E lá está mais ou menos dito isso. São éticas distintas. A sorte de uma comunidade virtuosa é quando as éticas distintas se compõem de modo virtuoso. Quando a ética do cidadão e a ética do político se abraçam e caminham juntas. Mas nós não estamos vivendo numa época em que esse encontro das duas éticas esteja sendo possível. Possível ele sempre é, mas provável ele não é. Por conta desses desnivelamentos, dessas mudanças de focos que estão caracterizando a nossa vida. Velocidade, lentidão, informação e decisão, isolamento e coletividade. Essas discrepâncias, o global e o local, essas discrepâncias estão fazendo com que essas éticas se separem muito. E nós não precisamos refletir sobre isso vendo apenas os problemas do poder legislativo, que é para o cidadão, é o modo mais fácil de abordar o poder legislativo. É como um espaço de problemas. Porque o nosso mundo, vamos fazer só essa observação rápida, é um mundo do show, é um mundo de espetáculo, em que tudo reverbera muito rapidamente. Certo? Então, o escorregão de um deputado na tribuna vira motivo de comentário no segundo seguinte. E pode virar motivo de comentário, de ridicularização, de chacota, de deboche, de qualquer coisa que seguramente não beneficia o poder legislativo. Quando nós entramos, por exemplo, não sei se vocês fazem isso, eu faço sistematicamente, quando entro no Facebook, vejo as coisas lá. É uma quantidade de operações, às vezes feita com a melhor das intenções, digamos, com uma intenção crítica de denunciar, que debocham das coisas que estão instituídas. Da família, da escola,
do relacionamento entre as pessoas, do poder legislativo, do Estado, dos governantes, da empresa, do namoro, do casamento, do sexo, da alimentação. Tem um monte de coisas também, um monte de operações que são interessantes, porque fazem circular informação. Mas a quantidade de deboche é enorme. O YouTube, por exemplo. Né? Vocês entram no YouTube, a gente pode ficar meses ali no YouTube só vendo coisas idiotas, que são até engraçadas, você acaba rindo. Mas qual é o efeito colateral dessas coisas engraçadas? Eu não sei. Né? Mas quando alguém sistematicamente assiste a uma problematização sarcástica do professor, por exemplo, que imagem vai sobrar para essa pessoa do professor? A imagem de um cara a ser isolado, né? Ser afastado do convívio social, porque não serve para nada. Eu estou falando, pegando exemplos assim, ou frases ao acaso. Certo? Mas esse é um fato. Então, se a nossa sociedade é sustentada por uma máquina de entretenimento lúdica, de diversão, de deboche, de ironia, tudo fica meio complicado. Tudo fica, sobretudo quando se trata de poderes instituídos. Então, aquilo que acontece num determinado âmbito, ele é rapidamente convertido em espetáculo. E com isso, primeiro, a seriedade cai muito, e em segundo, né, a imagem daquilo se torna complicada. Vamos pegar um exemplo um pouco mais sério. Quando em 2005 nós tivemos o episódio do Mensalão, acho que foi 2005, alguém me corrija aí se estiver errado, 2005 ou 2006, né? Na virada da primeira metade para a segunda metade do primeiro governo Lula. Né? Episódio que todo mundo se lembra, conhece. Aquilo virou um show. Não sei se vocês se lembram, eu me lembro muito bem até por defeito profissional. Eu tive que ficar olhando aquilo. Né? Eram 24 horas por dia de transmissão direta das comissões de inquérito. Que no final, sobretudo depois que pouco se puniu, depois de tudo o que se apurou, né, a comissão parlamentar de inquérito quase que caiu no ridículo. Né? Era comum a gente ouvir comentários dizendo, não, os deputados estão lá só para aparecer. Eles só falam quando a televisão entra. Né? E hoje, os debates parlamentares são todos televisionados. Né? Acho que aqui é assim também. O que é ótimo, a cidadania tem acesso. Mas, ao mesmo tempo, isso dá ao cidadão uma possibilidade muito grande de vigiar, de fiscalizar e de fazer o que acontece ali dentro circular em escala ampliada. Bom, isso, para mim, significa que nós estamos vivendo num ambiente com muita movimentação, muitas imagens, e que nem sempre nós temos tempo e mesmo habilidade para organizar todas essas coisas. O efeito que isso tem na imagem das figuras dos sistemas é problemático. Vocês pegam assim uma coisa, fazendo um pouco valendo-me um pouco de uma certa linha de interpretação da teoria política, que é uma linha de interpretação que diz o seguinte: nós, na verdade, não estamos assistindo hoje à crise da democracia representativa. Mas nós estamos assistindo a uma transfiguração forte da democracia representativa. Até uns 40 anos atrás, digamos, o grande personagem da democracia representativa era o partido político, ou eram os partidos políticos. Eles é que organizavam o poder legislativo, eles que organizavam a agenda da mesa diretora, eles que organizavam as deliberações e assim por diante. Eles que capturavam os votos. Eles que organizavam a cabeça dos eleitores. Certo? Faziam o trabalho de organização do eleitorado, de formação do eleitorado. Levavam aos eleitores um conjunto de propostas organizadas conforme os programas partidários e com isso os eleitores se posicionavam e votavam. Esse mundo da democracia de partidos acabou.
O que veio no lugar dos partidos? Aquilo que alguns sociólogos, cientistas políticos, chamam de público, numa alusão ao telespectador, ao público formado pela televisão, ao público formado pela mídia. Esse público, essa ideia de público, eu poderia dizer a opinião pública, a agenda formada pela opinião pública, pela mídia, antes de tudo, é que organiza hoje o poder legislativo. Certo? Então, a democracia representativa não é mais de partidos, ela é centralizada pelo público, pela mídia. A mídia tem uma força descomunal no mundo que a gente vive, para o bem e para o mal. Eu até acho que é mais para o bem do que para o mal, mas isso muda muita coisa. Então, se alguém um dia se horrorizar com o mau desempenho dos partidos políticos, nós poderíamos dizer, não se horrorize, porque isso é parte das regras do jogo. Num mundo em que a mídia é o centro, os partidos políticos são a periferia. Eles não têm oxigênio para comandar os processos políticos. Mas, ao mesmo tempo, não são deslocados. Eles ficam lá. Certo? E têm muito poder, mas não comandam o processo político. O processo político é comandado pela opinião pública, vamos dizer assim. Eu estou falando de uma maneira muito genérica. Não quer dizer que seja exatamente assim. Mas quer dizer algo, por exemplo, que torna mais clara a ideia da mídia como quarto poder. Você já deve ter ouvido essa expressão. Né? Quer dizer, a mídia... E a mídia não é o jornal, não é a Rede Globo. A mídia é a internet. A mídia é o Facebook, é o YouTube, é o sei lá o que mais. Twitter, o MSN, né? Os e-mails. Isso é mídia. O cinema, né? A literatura, os livros, tudo é mídia. Né? A Rede Globo, ou a televisão, tem um destaque maior. Né? Mas as outras partes do sistema midiático funcionam tanto quanto. E em algumas coisas funcionam até mais do que a Rede Globo, do que a televisão. Por exemplo, é uma coisa que estava assim. Por que é que, de repente, uma parte do mundo árabe se movimentou num sentido que nós estamos dizendo que é democrático, contra ditaduras seculares na Líbia, na Síria, no Egito, no Iêmen, sei lá mais onde. Por quê? De repente, teve alguma coisa algum fato, alguma guerra, alguma crise econômica, o petróleo desapareceu? Não, nada disso. Então, por quê? De repente, como um jogo de dominós, caiu aqui, ali, e de repente os governos ditatoriais dessa região começam a ser postos em xeque. Por quê? Como que a gente explica isso? Eu não sei, mas eu acho que uma explicação qualquer teria que levar em consideração a possibilidade de que esse clima a que eu estou me referindo aqui esteja se interiorizando nessas sociedades que eram, até muito pouco tempo atrás, refratárias a toda essa dinâmica. Porque o Oriente Médio, esses países, ditaduras políticas e ditaduras religiosas. Falta oxigênio, ou faltava oxigênio para as pessoas. As pessoas não se moviam com liberdade, não pensavam com liberdade, não agiam com liberdade. E eu não estou falando isso para condená-las, de modo algum. Isso é uma questão que não cabe a ninguém julgar se é certo ou errado. E, de repente, essa onda de vida moderna, informatizada, com essas características que eu estou tentando apresentar aqui, esse tipo de vida chegou ao Oriente Médio. E, ao chegar no Oriente Médio, faz com que se acenda ali o estopim de uma espécie de sublevação, que pode, de fato, reformar democraticamente aquela sociedade e pode também não dar em nada. Ninguém sabe. Então, é uma maneira de explicar essa situação no mundo que é extremamente interessante.
Ao mesmo tempo, essa é uma situação que também pode ser vista por nós, que não estamos passando por nenhuma sublevação, para entendermos certas dificuldades que existem entre nós. Uma delas, por exemplo, é a dificuldade do nosso país ter aquilo que antigamente nós chamávamos de um projeto de vida coletiva. Nesse clima, essa vida muito agitada, muito dinâmica, muito rápida, muito fragmentada, muito plural, muito global, é muito difícil conseguir forças para fazer um projeto coletivo de sociedade. Em que país nós queremos viver? Alguém já se fez essa pergunta? Claro. Mas alguém já tentou resolver essa questão de fato? Eu acho que não. Como isso poderia ser feito? Tem muitas maneiras, né? Uma delas, por exemplo, seria nos momentos de eleições presidenciais, em que os candidatos teriam por obrigação apresentar as suas ideias a respeito disso. Como é que os brasileiros devem viver, na minha opinião. Se vocês gostarem, votem em mim. Se não gostarem, votem no meu adversário, ou não votem. Né? E aí, quando nós olhamos as últimas eleições, e as penúltimas, e as antepenúltimas, nós constatamos, e eu da minha parte fico pasmo de ver isso, que nada nessa direção foi feito. Foi feito. Nenhum dos nossos últimos candidatos a presidentes, indo lá para 94, 98, não vamos exagerar tanto também, a partir dos anos 2000, nunca ninguém pôs isso na mesa. As últimas eleições, por exemplo, que nós temos frescas na cabeça, foram patéticas. Elas fizeram tudo menos isso. Fizeram o diabo. Falaram de aborto, mal falado, falaram de divórcio, falaram disso, e não falaram do fundamental. Como é que nós devemos viver? De que modo? Dividindo a renda? Como? De forma solidária? Como? Com mais generosidade? Como? Fez-se muita propaganda do que se tinha feito, muita propaganda do que se poderia fazer, e a cidadania acabou votando mais ou menos porque vota, né? Era uma dinâmica de um contra o outro, então as pessoas votaram. Mas mesmo assim a Marina Silva teve 20 milhões de votos. Né? Então não foi tão plebiscito assim como parecia. Uma parte da população falou, não, eu estou fora, não quero saber desse papo que ninguém entende nada do que esses caras estão falando. Né? Então, era uma oportunidade. Uma outra possibilidade de caminharmos no sentido da resolução desse desafio, definir um rumo para a sociedade brasileira, é pela valorização do poder legislativo, que, a rigor, é o único ponto do sistema político nacional que pode fazer isso, que pode impedir que os mais fortes ou os mais numerosos ditem as regras de vida para os mais fracos ou os menos numerosos. Porque sem uma instância de mediação e de processamento de demandas, os mais fortes, ou os que têm mais capacidade de falar, ou de agir, mandarão nos mais fracos. E o Poder Legislativo foi inventado há 500 anos atrás para possibilitar isso. Um local que magnetiza as demandas, processa as demandas e entrega ao Poder Executivo uma pauta de atuação. Não, tem aqui várias demandas. Os ricos querem isso e os pobres querem isso. Sem o Poder Legislativo, os ricos impõem aos pobres o que eles querem. Com o Poder Legislativo, democrático, isso pode até acontecer, mas a probabilidade de acontecer o contrário também existe. Ou pelo menos de se fazer algo que não desagrade tanto os ricos e agrade bastante aos pobres, que necessitam mais, por exemplo. Né? Então, a valorização do Poder Legislativo talvez seja o item da agenda democrática mais importante. E valorizar o Poder Legislativo passa por muita coisa. Não é pela punição aos maus parlamentares. Isso também.
se efetivamente existirem maus parlamentares, eles têm que ser punidos. E a grande punição que a cidadania tem é a da não reeleição deles. Não precisa nada mais que isso. Claro que se o cara for pego em atos absurdamente corruptos, precisa ser castigado na hora. Mas se não for isso, na outra eleição ele não é eleito. Isso é o corretivo adequado numa sociedade de cidadãos. Não é apenas, portanto, punir os maus deputados, mas é desenvolver ações de cidadania que empreendam uma aproximação crítica da sociedade ao poder legislativo. Uma ação que não apenas seja de fiscalização, mas seja de alimentação do poder legislativo. É uma questão complexa, porque nós já vivemos em faixas muito estreitas na nossa vida cotidiana. Nós não temos tempo de sobra para fazermos política nesse nível. Então, nós vamos ter que descobrir como fazer isso. De repente, nós podemos nos tornar usuários inteligentes das redes de informática. Já tem muita gente falando hoje, por exemplo, na figura do parlamentar eletrônico, digital, virtual. O cara que é parlamentar e ele tem uma rede da qual ele recebe informações, críticas, uma série de coisas assim. Do mesmo modo que eu recebo no meu blog, ou vocês no espaço do Facebook de vocês. Então, é um sistema que vai me permitir ser monitorado e, ao mesmo tempo, monitorar as pessoas, de acordo com os ritmos todos da vida. Ou seja, aí precisaria ser pensado. Uma forma de valorizar, e eu já estou caminhando para encerrar aqui essa minha intervenção, de valorizar o poder legislativo, é tentando discutir a sério a reforma política, que está atravessada na garganta da sociedade brasileira desde 1988, ou seja, desde a promulgação da Constituição. A Constituição fez tudo, menos discutir a política, menos discutir o sistema político, as regras da competição política. Ela não fez isso, ela não mexeu nisso, a não ser de uma maneira muito superficial. E de lá para cá, nós estamos em busca de uma reforma política, que muitas vezes é traduzida de maneira pontual. Mudemos as regras do sistema eleitoral, e com isso tudo estará resolvido. Ou apertemos os parafusos para impedir a troca de legendas. Passamos a fidelidade partidária a ser mais séria. Vamos mudar o tamanho dos colégios, sei lá. Vários expedientes tópicos. E que dificilmente são objetos de deliberação efetiva. Eles aparecem, alguns meses ou semanas depois desaparecem, e nós vamos seguindo mais ou menos com o mesmo sistema que todos constatam está fazendo água, está com dificuldades. Está com dificuldades fazendo água, mas até certo ponto funciona. Nós não temos uma crise política no Brasil há muito tempo. Sinal de que o sistema está estabilizado. Agora, é muito louco tudo, porque o sistema está estável e, ao mesmo tempo, não agrada a ninguém. Então, como é que nós ficamos? Ninguém gosta, mas ele funciona. Então, onde que está a verdade? Do lado dos que não gostam ou do lado do que funciona? É um paradoxo. Então, nós deveríamos também pensar que a reforma política, ela não só é algo que se distribui num espaço de tempo muito longo, ela não se resolve do dia para a noite. Porque ela não só tem que tomar decisões a respeito de elementos institucionais complicados, como ela tem também que passar por uma adaptação dos seus protagonistas às novas regras. É alguma coisa que demora. Se nós trocássemos o voto majoritário pelo voto proporcional, a primeira eleição que nós tivéssemos com o novo sistema poderia ser um caos completo. Porque os cidadãos talvez não soubessem como votar, os parlamentares, os candidatos talvez não soubessem como fazer campanha. Teria que ter uma adaptação. O que significa dizer que qualquer reforma política consistente que a gente quiser fazer, supondo que ela vá ajudar a recuperar o valor, a imagem do poder legislativo diante da opinião pública, terá que conter
um componente de reforma cultural, de mudança de valores, de mudança de mentalidade, tanto da parte dos deputados, dos parlamentares, como da parte dos eleitores, tanto da parte do Poder Executivo, quanto dos servidores administrativos, técnicos de suporte do Poder Legislativo. É uma mudança de modo de pensar, é uma mudança de valores, é uma mudança de procedimentos, que são sempre mudanças muito lentas, muito difíceis, quase sempre são as últimas que acontecem, no plano, sobretudo, do que está instituído, dos sistemas, né? Talvez essa seja uma perspectiva boa para se considerar nessa ideia de valorização ou de recuperação da imagem, do valor do Poder Legislativo. E a última, eu comecei com ela e terminarei com ela, é mediante isso que nós estamos fazendo aqui. Isso que a Universidade do Parlamento faz aqui e as outras escolas de legislativo fazem em vários outros estados e municípios brasileiros. Reflexão. Tentativa de fazer circular informações com um tratamento inteligente, né? Formação permanente de todos, deputados, presidentes da Assembleia, servidores, motoristas, o que for. Todos estão chamados a isso, vamos dizer assim. Podem não ter condições de ir, não ter tempo, não ter interesse, não ter sido informado, etc. Mas essa é, talvez, uma iniciativa que nós deveríamos lutar para fazer prevalecer, para fazer, inclusive, durar muito no tempo. Porque também nessa área, o tempo tem que ser bem dimensionado. Porque nós não mudamos o nosso modo de lidar com informações de um dia para o outro. Nós não adquirimos, e eu falo pensando em mim mesmo, não estou transferindo isso para ninguém. Nós não conseguimos ter uma visão abrangente do mundo em que nós vivemos de um dia para o outro. Até porque esse mundo, ele é rápido. E nós temos que correr atrás dele, ajustando, readaptando a ideia que nós temos a respeito dele. As teorias com as quais nós o abordamos mudam. E nós temos que ter paciência e determinação para irmos nos apropriando delas lentamente, aos poucos, para até mesmo não sofrermos um choque anafilático de teoria. Né, que de tudo é a pior solução. E pode acontecer. O choque anafilático, por exemplo, é a decepção. Eu vim aqui para aprender tal coisa, demorou muito, eu me desiludi e vou embora. Isso é um choque anafilático, eu falo isso muito para os meus alunos. Se vocês vierem aqui aprender teoria política e no terceiro mês continuarem pensando do mesmo jeito e acharem que o curso não presta, vocês devem ir embora, porque em 3 meses não dá mesmo para mudar a cabeça de vocês. Mas eles têm 18 anos, né? Coisa que não viveram a vida como nós aqui, que somos pessoas maduras, vivemos, né? Então, eu acho que a ideia de ter uma vertente educativa bem entendida no interior do parlamento brasileiro é uma grande ideia. E eu aposto que se ela perdurar, ela produzirá efeitos no médio prazo, com certeza. Talvez até mesmo no curto prazo. Né? Porque toda experiência pedagógica é também uma experiência de sociabilidade. E, de repente, nós nos conhecendo melhor, num ambiente que não é o ambiente de trabalho, a gente trabalhe melhor. E, com isso, possa fazer com que a qualidade do nosso serviço aumente. E, aumentando a qualidade do nosso serviço, a probabilidade de aumentar a qualidade do sistema legislativo é grande também. Então, eu vou terminar desse jeito. Eu não sei se fui claro no que eu quis dizer aqui. Reitero que foi extremamente prazeroso para mim. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado.